Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Pedimos desculpa aí pelo atraso de uns minutos, por problemas técnicos, mas já estamos regulados. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super, mega importante. Cada vez mais a gente vem estudando e aprendendo sobre a influência do exercício no tratamento, na cura, na prevenção do câncer, e não só do câncer, como várias outras doenças. E a gente convidou a Tânia, que é uma pessoa muito querida, fisioterapeuta, com larga experiência na área, experiência pessoal e experiência profissional, e que vai falar um pouquinho para a gente. Depois a gente entra com aquele modelo de fazer perguntas, façam perguntas no chat. A doutora Amanda também está aqui com a gente. E aí a gente vai ter prazer de discutir mais um assunto, tá bom? Vamos lá, Tânia, pode compartilhar. Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vocês é sempre, para mim, uma delícia estar falando sobre esse tema. Aqui, então, acho que deu, né? Tá estamos vendo eu bem. acho assim, como a doutora Aline comentou, né? Cada vez mais na ordem do dia, cada vez mais importante, cada vez mais todas as evidências falando o quanto isso é importante, né? Então, o tema da aula realmente, né, dessa conversa, desse bate-papo, eu diria, qual que então seria a importância de se exercitar na prevenção, no tratamento e no pós-tratamento do câncer, né? Bom, hoje o que a gente tem de maiores evidências de todos os estudos tem realmente mostrado com larga, com muitos estudos, essa questão do exercício físico regular como uma medida de prevenção do câncer, a importância dele durante e após o tratamento. Quais seriam esses benefícios, né, relacionados à prática do exercício físico após um diagnóstico do câncer? É o que eu vou tentar dizer para vocês hoje, que o exercício físico hoje é considerado um verdadeiro remédio. Ele é importante antes, durante e pós-tratamento. E por que isso? Né? Porque hoje a gente tem, os estudos têm mostrado que quando a gente quer prevenir um câncer, a gente tem esses benefícios com a prática regular do exercício. Esse slide aqui eu trouxe para mostrar para vocês um programa que o Oncomovimento, do qual eu faço parte, que é uma ONG, para mostrar para vocês um pouquinho de essas pessoas se exercitando, que podem parecer assim, pessoas normais que estão aí no parque se exercitando, fazendo um pouquinho de atividade física em grupo. E aí, quando a gente vai olhar um pouquinho mais de perto, a gente vai ver que essas pessoas são mulheres, todas elas mulheres, que têm um câncer, que tratam o câncer de uma forma crônica, então elas não foram curadas pelo tratamento, e elas continuam tratando o câncer de uma forma crônica. Né? Então, todas elas têm algum tipo de doença à distância, elas têm metástase de vários tipos, mas isso não as limitou no sentido de praticar exercício físico na vida delas, de trazer essa questão do exercício para a vida delas. É um trabalho que a gente fez e parou durante a pandemia, mas é um primeiro slide que eu quis trazer para vocês, para tirar um pouquinho aquela prevenção, aquele tabu que tipo, olha, mas paciente com câncer, paciente oncológico, paciente que está em tratamento ou que continua tratando, será que isso é possível? Sim, hoje cada vez mais a gente sabe que isso uma prescrição, é aquilo que acompanha o tratamento, aquilo que acompanha essa vivência do câncer, né? A gente passar pela experiência do câncer não necessariamente significa que a gente tenha que parar de fazer atividade física, ao contrário, isso hoje é parte fundamental do tratamento. A gente precisa realmente se colocar em movimento, se colocar sempre, cada vez mais, de uma forma ativa na nossa vida. E aí, esse primeiro ponto que eu queria abordar é a questão da prevenção do câncer. O que os estudos estão mostrando é que mais de 20% de toda as possibilidades da gente ter um câncer tem a ver com o nosso estilo de vida. Então, tem a ver com o estilo de vida e tem a ver com o ambiente em qual a gente vive. Então,
o fato da gente, talvez, fazer uso de álcool, fazer uso excessivo, né, de uma forma excessiva, o fazer, ser tabagista, enfim, esses hábitos da nossa vida, e principalmente a questão do sedentarismo, tem fazem eles têm uma importância muito grande quando a gente fala de risco de ter um câncer. E aí, o que se trata hoje, né, o que se mostra, o que mostram esses estudos é que praticamente de 30, 40% então de todos esses cânceres poderiam ser evitados se a gente mudasse esse nosso estilo de vida. Então, mudasse cada vez mais tendo uma alimentação mais saudável, cuidando do nosso peso, cuidando da nossa massa corporal, para que a gente não tenha um sobrepeso e não, por exemplo, não desenvolva um peso mais excessivo, até a obesidade, e a prática de atividade física, né? O que a gente sabe hoje que isso no mundo todo, o Brasil, ele não é ele segue um pouco esse comportamento que a gente vê em termos mundiais. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que são sedentárias, né, que não praticam a atividade física que seria a mais indicada para as pessoas. Então, 31% das pessoas no mundo não praticam o nível de atividade que seria recomendado para as pessoas, né? E esse comportamento sedentário, né, que não é só a inatividade, mas esse comportamento do nosso dia, cada vez mais sedentário, usando carro, usando transporte público e cada vez menos andando a pé, cada vez menos se mexendo, né, nos movimentando, é responsável realmente por um aumento de risco de câncer, principalmente os cânceres de colo, de endométrio e de pulmão, e também os cânceres de mama. Então, são cânceres que hoje a gente pode identificar que as causas que seriam modificáveis, né, que a gente sabe que são ligadas, por exemplo, ao estilo de vida e o ambiente que a gente vive, se a gente pudesse interferir nesse nosso comportamento e fazer um sentido do movimento mais saudável, mais movimento, a gente poderia realmente reduzir o nosso risco de câncer. Então, fica a dica, né? O que eu quero falar para vocês é realmente não fiquem parados. Tentem realmente aumentar o seu nível de movimento, de atividade física durante o dia. É isso que a gente vê hoje, muito importante para as pessoas que passam pelo um tratamento, né? Passam pela experiência de ter um câncer. A obesidade também é um outro fator de risco muito importante, que hoje está ligado a 13 tipos diferentes de cânceres, os mais comuns, e a gente vê que na verdade, a obesidade, ela recruta, né, as células imunológicas, a gente tem um aumento de um ambiente mais inflamado no nosso corpo. Então, esse aumento do nosso tecido gorduroso, do nosso tecido adiposo, ele vai aumentar essa inflamação no nosso corpo, né, que a gente chama das adipocinas, e essa disfunção da nossa gordura, do nosso tecido, das nossas células de gordura. E vai, na verdade, também ser um ambiente mais propício para o câncer. Então, de novo, sobrepeso e obesidade é um outro fator de risco importante e está muito ligado a essa questão da inatividade física, né? Quando a gente consome menos a energia, né? Quando a gente não gasta a energia que a gente tem e consome muito mais alimentos no nosso dia a dia, a gente acaba tendo essa reservazinha a mais de gordura, tendo esse aumento de peso justamente porque a gente come muito e se movimenta pouco, né? Então a gente tem esse descompasso que cada vez mais a gente percebe isso no nosso dia a dia. E quais seriam os efeitos, portanto, do exercício físico se a gente praticasse ele de uma forma regular? Uma das coisas que já se sabe, né, que os estudos mostram, que a gente tem uma redução dos hormônios sexuais, como, por exemplo, o estrogênio, e que são importantes também para esse ambiente mais inflamado, e que eles são importantes para, como, digamos assim, um ambiente que pode favorecer também o aparecimento de um câncer. Ele também reduz e controla a nossa insulina, o nosso açúcar do sangue, né? Então, ele vai reduzir todo esse quadro mais inflamado que a gente tem muitas vezes por essa questão alimentar, por essa questão de sobrepeso.
e o exercício físico ele intervém nesse sentido de reduzir esse quadro de aumento de peso, de redução da inflamação, melhora o nosso sistema imunológico, melhora também o nosso trato gastrointestinal, ele regula o nosso intestino e a nossa digestão, e todo esse processo de digestão ele é melhorado com o exercício físico regular. Então, a gente tendo esse trato gastrointestinal mais rápido, a gente também tem uma diminuição da exposição do nosso intestino a essas substâncias que poderiam ser cancerígenas, né? E aí, como eu falei, a questão do controle de peso e da obesidade, que é muito importante também e está ligado a esse comportamento, esse estado da gente não se exercitar, de estar mais parado, mais sedentário, né? E aí os estudos realmente mostram que, por outro lado, se a gente não quiser ter um novo câncer, né, que a gente chama de recorrência do câncer, e ter uma diminuição da nossa mortalidade, ou seja, diminuir não só de ter um câncer, mas também diminuir o nosso risco de ter uma morte morrer mais jovem, né? Morrer por outras causas, por outras comorbidades, inclusive aquelas cardiovasculares, os estudos mostram isso, que quem pratica o exercício físico mais regular tem um risco menor de mortalidade por câncer e um menor risco de recorrência de câncer também. E isso está muito ligado à quantidade de exercício que se pratica no nosso dia a dia. Então, de 3 a 5 horas semanais de atividade de alta intensidade, por exemplo, trabalhos domésticos também pesados entram nessa atividade de alta intensidade. Dança também. Então, é aquela atividade que faz a gente aumentar o nosso ritmo cardíaco, né? Nosso batimento cardíaco, que faz a gente suar, que faz com que a gente tenha uma atividade mais intensa no exercício. Esse é o exercício que a gente costuma dizer de alta intensidade. E é esse exercício que é muito importante quando a gente fala de prevenção e ajudar durante a experiência do câncer. E os estudos mostraram, por exemplo, que mulheres que se exercitaram nesses níveis de intensidade alta, de 3 a 5 horas semanais, tiveram risco de câncer também menor, tanto de câncer de mama como de colo retal, mais de 20%, comparado com outras mulheres, né? Sobretudo naquele período já de pessoas na pós-menopausa. Então, o quanto é importante isso, cada vez mais isso se fala, né? Os estudos mostram e incentivam, né? As pessoas na área da saúde têm mostrado que isso é uma coisa muito importante para que os indivíduos que estão passando por isso comecem a mudar esse estilo de vida também, mesmo após um diagnóstico do câncer, né? Então, o exercício físico ele é um fator, sim, de proteção. E hoje a gente tem essa ideia de que a oncologia ela é uma oncologia, né, um tratamento cada vez mais personalizado. Então, a gente passa por todas as fases do tratamento, desde o diagnóstico até os tratamentos de cirurgia, de radioterapia, de quimioterapia, terapias-alvo, a imunoterapia, a hormonioterapia. A gente tem todos esses tratamentos novos e cada vez mais específicos para cada tipo de câncer, né? Hoje a gente fala que tem nome e sobrenome, né? Então, os tratamentos são cada vez mais individualizados e o exercício físico entra também nessa lógica de ser um tratamento que a gente chama de coadjuvante, de adjuvante no tratamento, que ele acompanha toda essa experiência e o tratamento todo oncológico, e ele é também parte do tratamento, né? Ele também tem que ser personalizado e ele tem que fazer parte desde o momento de um diagnóstico, né? É isso que a gente entende que é a melhor forma da gente encarar o exercício físico. E aí a gente tem os 3 componentes importantes da atividade física, que o componente de exercícios aeróbicos, o de força, né, que a gente ganha toda essa questão de ter, de ter os nossos músculos fortes, com o tônus necessário para que a gente tenha uma saúde muscular, para que a gente passe melhor
também durante o tratamento, e a saúde, por exemplo, da saúde nossa, dos nossos ossos também. Então, é muito importante que a gente trabalhe não só o treino aeróbico, cardiovascular, da nossa resistência, como também o de força, ter os nossos músculos fortes, eles são importantes para o tratamento e são importantes para a gente manter todo o nosso corpo com vigor e com a qualidade que a gente precisa ter para a gente ter bem-estar na nossa vida. A flexibilidade também é importante e faz parte dos exercícios que a gente precisa buscar no nosso dia a dia. E hoje, o que se fala em todas as pesquisas científicas, todos os estudos mostram que pelo menos 150 minutos por semana já não é nem mais o mais indicado. Já se aumentou essa quantidade, essa dose mais indicada de atividade física no nosso dia a dia, deveria ser praticamente 300 minutos por semana. Tanto de exercícios aeróbicos, sempre associados aos exercícios de força e flexibilidade, né? Então, alguns dias fazendo exercícios aeróbicos, outros dias fazendo os exercícios de força e de flexibilidade. Então, na nossa semana, a gente dosar um pouco de cada um desses tipos de modos de exercício é o mais indicado, né? Então, isso é o que a gente vê como os melhores benefícios do exercício para todo mundo, e especialmente para as pessoas que passam pelo tratamento do câncer. Então, o ideal, se a gente for pensar, o mais indicado para todo mundo, especialmente para os pacientes oncológicos, seria idealmente todo dia, diariamente, como se fosse um remédio, né? A gente prescreve hoje a atividade física, o exercício físico, como se fosse um remédio. Quanto tempo, o modo, a intensidade, tudo isso hoje é dosado, porque cada um vai ter uma necessidade específica, vai ter um tipo específico de exercício que vai ser mais adequado para aquele momento do tratamento, ou para aquele momento do pós-tratamento, ou para aquele momento antes de começar o tratamento do câncer, né? É isso que a gente está mostrando que é importante. Claro que a gente tem um monte de barreiras, né? Se a gente vai falar, uma é o próprio desconhecimento dessa importância e de como a gente buscar essa prática regular de exercício de uma forma segura. O momento do tratamento também é uma coisa que pode impactar e não deixar com que as pessoas consigam fazer exercício. E aí, de novo, essa falta de conhecimento, a falta talvez de um profissional que faça a orientação mais adequada. A gente tem também, ligados ao tratamento, essa falta de energia, a fadiga, o cansaço, às vezes tem algum quadro de dor. A gente tem várias coisas que podem ser barreiras para a gente começar um exercício físico, às vezes a falta de motivação, a falta de tempo, enfim. São muitas as causas que faz com que a gente não comece a nos mexer e a buscar alguma atividade física regular. Mas o que a gente vê é que quando a gente começa a fazer, quando se começa a praticar um exercício, a gente vai ver que vai aumentar o nosso condicionamento cardiovascular, o nosso bem-estar, a nossa satisfação, a motivação para as coisas, a gente vai ter mais energia, a gente consegue passar pelo tratamento de uma forma melhor, com menos efeitos colaterais, com mais facilidade e maior interação também com as pessoas, com os nossos amigos, consegue trabalhar de uma forma com mais energia. Então, assim, são muitos os benefícios quando a gente começa a perceber isso praticando o exercício, né? E é claro que essa prescrição de exercício tem que ser acompanhada por um profissional capacitado, que conheça um pouco, que eu acho que eu digo, conheça até muito da área oncológica, né? Esse profissional vai fazer uma avaliação bem detalhada de cada um de vocês, das pessoas que vão fazer, que vão praticar o exercício, ver as contraindicações, ver o momento do tratamento. Então, a gente tem tem muitas diretrizes, tem formas da gente fazer testes de avaliação e que a gente consegue começar esse exercício físico de uma forma segura, que eu acho que isso é muito importante e, sobretudo, com uma grande interação com os outros profissionais da saúde. Então, o médico, a equipe, o enfermeiro,
o profissional fisioterapeuta, o profissional que vai acompanhar a pessoa que vai iniciar esse exercício, se é que já não é uma pessoa ativa, tem que ter essa interação realmente com os profissionais que cuidam dessa pessoa, que cuidam do tratamento. Isso é muito importante, né? Porque é o que vai fazer a segurança dessa prescrição e toda essa evolução de como melhorar nessa capacidade ao exercício, melhorar a sua capacidade em todos os sentidos para passar bem pelo tratamento e para voltar às atividades de uma forma com mais bem-estar, né? Então, a avaliação é muito importante. E durante os tratamentos, né, que hoje a gente vê muito claramente é que realmente o exercício físico regular, aquelas pessoas que praticam isso de uma forma constante, melhora realmente a tolerância e a eficácia do próprio tratamento, inclusive a eficácia do próprio tratamento, né? Então, a eficácia das quimioterapias, das drogas, das medicações, elas são melhoradas, inclusive com exercício físico, melhora os efeitos colaterais, né? Tanto durante como após o tratamento, e também diminui essas comorbidades, enfim, outros problemas que podem ter relacionados por exemplo, uma diabetes, enfim, uma hipertensão, quer dizer, outros problemas que a pessoa já tenha, o exercício também ele pode ajudar nesse sentido. E aí eu gosto muito de fazer um paralelo com esses estudos que que a NASA fez e começou a fazer como se diz, um estudo avaliando os astronautas que vão ao espaço, que têm a experiência, né, da redução da gravidade e esses efeitos que são em todos os organismos, né? O astronauta, quando vai para o espaço, ele tem perda de massa óssea, tem perda de massa muscular, tem várias coisas que a ausência, né, a microgravidade influencia no astronauta. E aí, eles fizeram um paralelo com as pessoas que passam pelo tratamento do câncer, que também são afetadas de uma forma global, né? Então, afetam vários órgãos dessas pessoas, vários efeitos no corpo de uma pessoa que passa pelo tratamento oncológico, tem um paralelo muito grande com os efeitos que os astronautas sentem com os efeitos da falta de gravidade. E aí eles viram que, assim como os astronautas precisam estar preparados para enfrentar esses problemas, né, que podem acontecer no espaço, o paciente oncológico também. Então, ele precisa ter um condicionamento, estar o melhor possível do ponto de vista de condicionamento para começar o tratamento. Durante o tratamento, isso também vai ser muito importante, assim como o astronauta faz exercício, faz uma série de atividades no espaço, o paciente oncológico também se exercita durante o tratamento e no pós-tratamento. Isso faz com que ele fique muito melhor em todas essas etapas desse processo de tratamento, do que uma pessoa sedentária, do que uma pessoa que não pratica exercício físico. Então, é um paralelo muito interessante e, de fato, é isso que mostrou, que as pessoas que se exercitam melhor, que têm uma melhor capacidade física, passam muito melhor pelo tratamento. E isso por vários motivos, né? O exercício físico, ele ativa o nosso sistema imunológico, ele ativa uma capacidade do nosso corpo de aumentar essa vascularização ao redor, assim, no ambiente onde tem o tumor, e pode ajudar a entrar muito melhor a própria droga, a própria quimioterapia, os medicamentos podem atuar melhor e chegar até as células do câncer de uma forma muito melhor, favorecidas pelo exercício físico. Ele pode reduzir os níveis hormonais de insulina, de estrogênio, então, portanto, reduzir o risco de câncer, né, e melhorar aquilo que eu falei da questão da inflamação, e também a gordura corporal. Então, são vários aspectos que o exercício físico pode ajudar. Durante a quimioterapia, com certeza, o exercício físico vai melhorar a tolerância da pessoa ao tratamento, vai reduzir essa toxicidade do próprio tratamento e melhorar, como eu falei, a própria eficácia da terapia do câncer. Então, é importante que a gente tenha isso presente. A radioterapia é a mesma coisa.
A gente sabe que também durante a radioterapia, ser ativo, praticar exercício físico também ajuda a diminuir os efeitos colaterais da radioterapia também. Hoje a gente tem bastante evidência sobre isso. Hormonioterapia, aquelas terapias que a gente toma, né, orais, para reduzir os nossos níveis de hormônios, e é um tratamento de longo prazo, né, que muitas mulheres tomam, seja o tamoxifeno, seja os inibidores de aromatase, né, outros tipos de terapias hormonais, elas dão muito efeito colateral, né, as dores articulares, a fadiga, a questão do sono, e também pessoas que se exercitam têm muito menos efeitos colaterais, por exemplo, relacionados a essas terapias hormonais, né? Memória e concentração também melhora. O exercício físico tem uma ação direta e podem melhorar essa questão da memória e da concentração das pessoas. E isso também é muito afetado pelo tratamento de quimioterapia, de hormonioterapia, então é um outro benefício do exercício físico. Ansiedade e depressão melhoram, assim, a gente tem muitos efeitos, muitos estudos mostrando que diminui a ansiedade, diminui os quadros que podem levar a um estado mais depressivo. O exercício físico, gente, é remédio. Neuropatia periférica também, né? Aquela sensação aquelas dormências, aquele formigamento, aquelas perdas de sensibilidade que a gente tem, que podem ser decorrentes do tratamento de quimioterapia, que podem perdurar durante um certo tempo depois do tratamento, também são melhorados com o exercício físico, né? Então, nossa função física como todos, nossos músculos agradecem e a gente melhora toda a nossa capacidade cardiorrespiratória, cardiovascular com o exercício físico. A fadiga, que é muito presente em muitos tratamentos, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, que às vezes, aquilo que eu falei, né, a pessoa vai passar muito tempo tomando, e o exercício físico pode sim reduzir fadiga de uma forma muito benéfica, né, muito intensa. Linfedema, outra coisa que todo mundo fala, mas eu tenho linfedema, ou eu posso inchar meu braço. Se não tem muitas pessoas que têm medo de praticar exercício físico porque acham que o exercício pode levar ao inchaço do braço. Ao contrário, hoje a gente sabe que pessoas que não se exercitam, que deixam esse braço mais parado, que deixam esse braço, essa perna, né, assim, os nossos músculos mais fracos, têm uma chance maior de desenvolver linfedema, né, que é aquele inchaço que pode dar decorrente de uma cirurgia ou da radioterapia. Hoje o que a gente sabe que é prevenção de linfedema, é um dos pilares para prevenir o linfedema, é exercício físico. E para tratar o linfedema, aí com maior razão ainda. É uma das partes mais importantes para a gente tratar o linfedema é exercício físico regular, específico para, se for para o braço, se for para a perna, dependendo do local onde a pessoa tem o linfedema, a gente faz exercícios bastante específicos e sempre pensando que vamos precisar, talvez, de alguma medida de contenção, uma abraçadeira, uma meia compressiva, enfim, a gente precisa ter toda uma avaliação e uma prescrição disso, mas exercício é fundamental, muito importante. Eu diria que hoje 80% do tratamento de linfedema está baseado no exercício físico. Saúde óssea, a mesma coisa. Se a gente quiser prevenir osteopenia, né, aquela perda de massa óssea, ou aquela perda mais intensa que já é a osteoporose, a gente precisa ter exercício físico, precisa usar exercícios de força, exercícios com carga progressivas e bem adaptados, bem prescritos para, claro, ser uma coisa dosada que não põe a risco a pessoa. Mesmo pacientes que têm metástase ósseas, e também depende do tipo de metástase, precisa praticar exercício, precisa fazer exercício para melhorar, inclusive, como tomam medicações para ajudar nessa qualidade do osso, e é importante que faça exercício físico, né? Então, não é porque está com algum tipo de metástase, claro, se tiver algum risco, se é um tipo de metástase que a gente chama de osteolítica, que pode ter um risco aumentado de fratura, a gente precisa dosar bem, fazer uma boa prescrição de exercício,
muitas vezes, às vezes, em algum local não fazer um exercício, dependendo do local da metástase, ou se tem algum risco. Então, é tudo muito, uma prescrição bem individualizada, mas é importante que isso seja feito também, faça parte do tratamento, né? Não é uma exclusão. É uma coisa que ajuda na medida certa. De novo, como remédio, tem uma dose certa, uma prescrição correta para que seja benéfico e não, obviamente, não coloque a risco nenhuma das pessoas que tem, porventura, possam ter isso, né? Qualidade do sono, a mesma coisa, né? Quando você pratica exercício físico regular, ele regula, ele ajuda a melhorar essa qualidade do sono de muitas pessoas, né? O programa de exercício, né? Estou finalizando, mas ele tem um modo específico, né? Ele precisa ter, como eu falei, vários componentes aeróbicos, de força, flexibilidade, né? Ele precisa ser um programa completo, né? Não adianta a gente fazer só um tipo de exercício, né? Isso é muito importante. A frequência é muito importante. Então, aquilo que eu falei, não adianta fazer uma vez por semana. Eu vou uma vez por semana na academia e faço 2 horas, 3 horas de academia e durante a semana não faz nada, né? Então, o mais importante é que pelo menos faça 5 vezes por semana, né? A intensidade é muito importante também, né? Tem que ser uma intensidade de moderada a alta, para que ele tenha os melhores benefícios sejam tiradas dessa prescrição, né? Aquele exercício que eu falei, que aumenta a frequência cardíaca, que aumenta a respiração, que aumenta a transpiração, que a gente consegue fazer, mas não consegue falar, né? Então, eu não consigo uma caminhada rápida e falar no telefone, ou uma corridinha e falar no telefone. Então, andar de bicicleta e falar, né, e falar ao mesmo tempo. Então, esse tipo de atividade intensa que é importante. A duração também desse exercício é fundamental. Então, vamos lá, né? O que eu queria deixar assim como o recado, né? Encontre uma atividade também que seja prazerosa para você, que você goste. Não adianta falar assim, eu tenho que fazer academia. Não. Precisa ser uma atividade que você goste, que você tenha prazer, e é só assim você realmente vai incorporar isso no seu dia a dia. Tem muitas formas de se exercitar, tem muita coisa, de dança a tai chi, a natação, tem tantas modalidades assim de exercício que a gente pode praticar, que muitas pessoas praticam e a gente nem sabe, nem imagina, né? Fica muito aquela questão de caminhada e academia, mas tem muita coisa que a gente pode fazer de uma forma, com uma boa prescrição, com uma boa orientação, com um bom acompanhamento de um profissional que possa indicar qual seria o melhor treino, a melhor forma da pessoa fazer essa atividade física, né? Então, o mais importante é a regularidade do exercício, né? É o que faz a diferença. Se a gente faz muito pontual, não adianta nada. É aquilo que eu falei, o comportamento sedentário. Não adianta nada eu fazer 2 vezes por semana de uma atividade e passar o resto da semana totalmente sedentário, né? Isso não vai fazer diferença. A diferença é aquele pouco no dia a dia que a gente começa a aumentar essa atividade, começa a se exercitar, começa a se movimentar mais no dia a dia. Isso é muito importante. Então, acho que esse é o recado que eu queria dar para vocês. Assim, acho que é muita informação para pouco tempo aí para a gente fazer o bater-papo, mas era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Esses são os meus contatos. Assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da gente no Oncomovimento, e a gente vai papear um pouquinho agora também sobre cada uma dessas questões aí. Obrigada. Obrigada, Tânia. Excelente. Você falou um pouco de tudo, né? Realmente fica bem corrido, mas cobriu todas as áreas. A gente tem várias perguntinhas aqui. Amanda, você quer começar a fazer? Eu vou começar, então, enquanto você põe o áudio, tá? Desculpa. Pronto, foi. Então, Pode a primeira falar. perguntinha que veio no chat foi se tem alguma restrição, tem algum exercício que não pode fazer durante o tratamento? Acho que assim, o que eu queria passar de muito importante é assim,
depende, né? Depende muito do tipo de tratamento que a pessoa está fazendo, depende quem é essa pessoa, que idade tem essa pessoa, né? Ela já se exercitava antes de começar o tratamento? Ela começou o tratamento continuando, por exemplo, a fazer exercícios? Acho que tudo isso é muito importante, né? Que tratamento? É quimioterapia? É radioterapia? É terapia-alvo? Cada tratamento tem uma especificidade. Cada tratamento vai exigir, talvez, uma abordagem diferente. E cada pessoa vai chegar a esse momento do tratamento, o momento do diagnóstico, de uma determinada forma. Então, em princípio, assim, fica muito genérico a gente falar assim, isso pode, isso não pode. Imagina assim, eu tenho pessoas que são maratonistas, que começaram o tratamento. Eu tenho um paciente que eu conheci, por exemplo, que ele fazia mountain bike. Ele teve um diagnóstico, por exemplo, de câncer de pulmão, ele continuou o tratamento, ele começou o tratamento dele, desse câncer de pulmão, continuou pedalando. Ele pedalava todos os dias durante a quimioterapia, mas era uma pessoa que tinha uma performance física muito boa. E aí ele, mesmo acompanhado, com toda a orientação do médico, ele conseguiu continuar, inclusive, durante o tratamento, fazendo aquilo que ele já tinha a habilidade, né, toda a capacidade física dele para isso, e foi sendo monitorado durante o tratamento. Ele terminou o tratamento e ele continuou fazendo isso. Então, a gente tem, assim, os extremos, e tem cada um vai ser um. Cada pessoa vai ter que ser avaliada e vai ter que olhar cada caso aquilo que é mais indicado. De novo, exercício físico nesse momento vai ser como um remédio mesmo. Então, vai ter uma prescrição do tipo, do modo, da intensidade, de quantas vezes por semana, qual o tipo de exercício vai ser melhor, se eu vou fazer um pouquinho de caminhada, se eu for fazer um pouquinho de, talvez, de exercícios com elástico, coisas que eu não, por exemplo, não vai ser indicado eu fazer exercícios com carga de peso. Tudo isso vai ser dosado de acordo com o tipo de exercício que a pessoa quiser fazer e como ela vai estar e como isso vai ser devagarzinho, caminhando junto com o tratamento, caminhando junto com os exames laboratoriais, conversando com o oncologista. Tudo isso é conversado e caminhando junto. Ele é parte do tratamento, de uma forma personalizada. É isso que é a melhor forma da gente fazer essa prescrição de exercício, né? É personalizado e é junto. Tem outra pergunta aqui, que a Lourdes perguntou, que ela fez fisioterapia com você. Ficou feliz de te ver, Tânia. A Lourdes Morales, não sei se você lembra. Quem? A Lourdes Morales, ela foi sua paciente, está aqui com a gente. Durante o tratamento, em 2012, ela disse que teve limitação para exercício físico pelos profissionais de saúde, que falaram para ela que tinha que caminhar devagar, tipo passeio, massagem não podia e tal, devido à circulação, que podia espalhar o tumor. O que você pode dizer a respeito disso? De novo, assim, cada vez mais os profissionais estão sendo capacitados e estão conhecendo cada vez mais essa área da oncologia e de como o exercício físico se encaixa para essa prescrição, né? Então, quando a gente desconhece a área oncológica, né, quando os profissionais não têm uma familiaridade com a área da oncologia, eles acabam tendo assim um pouco desses mitos, né, de coisas que são pela desconsideração, pelo desconhecimento da própria área. Então, quando a gente conhece a área da oncologia, os tratamentos e conhece como a gente pode fazer essa prescrição, a gente tira esses tabus e esses medos de lado. E aí a gente começa a fazer uma prescrição correta, que é aquilo que eu falei. É importante fazer sim, é importante que a pessoa seja ativa, se movimente com segurança, com uma prescrição a mais adequada possível para aquela pessoa, para aquele momento do tratamento ou para aquele momento do pós-tratamento. Essa história de, por exemplo, drenagem linfática ou determinados tipos de massagens e tal, espalhar o câncer, isso é um mito. Né? Hoje a gente sabe que não tem nada a ver, né? Isso não é muito não é comum, verdade, né? A gente tem que fazer cartinha para liberar, né? Para fazer drenagem. Não tem nada a ver, não.
é super seguro e não tem nenhum problema de espalhar nada, né? Amanda. Tem algumas pacientes perguntando se tem indicação de usar luva de compressão durante a atividade física também. Acho importante. Se a pessoa tem, eu acho que tem alguns momentos, né? A gente às vezes chama daquele inchaço que a gente chama de linfedema subclínico. Então, às vezes, a pessoa não tem uma diferença, por exemplo, de tamanho do braço, né? Vamos falar do braço. Você olha assim e fala assim, nossa, tá tudo bem, né? Não tá inchado, mas tem uma sensação de peso. Quando a gente, né, faz uma palpação, a gente vai vendo e fala assim, nossa, aqui tá um pouquinho mais durinho. Então, assim, talvez a pessoa já comece a ter um desequilíbrio dessa questão do sistema linfático, e a gente chama, dependendo da quantidade de gânglios, de linfonodos que foram retirados, eu posso ter um menor risco de desenvolver linfedema. Se eu sou uma pessoa sobrepeso, se eu tenho obesidade, tem vários fatores que aumentam o risco da gente ter um linfedema. Então, eu gosto de dizer para essas pessoas que não têm um linfedema, mas que têm um risco aumentado e que você já começa a perceber alguma mudançazinha diferente do braço, essa sensação de peso e tal, eu acho muito importante fazer o exercício, praticar exercício físico com alguma medida de contenção, que é isso, né? Eu consigo segurar o braço, né, o membro, colocar uma braçadeira, né, alguma coisa que eu faça o exercício físico e que eu não tenha o risco de aumentar esse aporte, porque todo exercício físico a gente vai aumentar o nosso metabolismo e a gente sabe, quando a gente faz exercício, a gente fica mais inchado, né? As mãos podem ficar mais inchadas, então a gente aumenta todo esse retorno venoso, essa capacidade toda do nosso sangue, ela é aumentada durante o exercício. Se a gente usar uma abraçadeira, uma meia, é importante porque a gente vai segurar para que não dê essa inchadinha, né? A gente está com um copo meio cheio, então é importante a gente manter isso e conseguir fazer o trabalho muscular, fazer o exercício físico sem um risco de aumentar, de, por exemplo, ter um problema maior. Se a gente tem linfedema já estabelecido, aí sim, isso com certeza é muito importante que todo exercício físico seja feito com uma abraçadeira ou com uma meia medicinal, uma meia compressiva. É importante, sim. Acho que é o mais indicado mesmo. Mas serve para as pernas também, né? Veio uma pergunta agora da linfadenectomia pélvica. Sim, a mesma coisa, ainda mais porque a gente tem a gravidade, né, que ainda atua mais, é mais um fator aí que às vezes pode dar inchar um pouquinho mais. Então é importante porque a gente consegue segurar, né, para que não aumente esse inchaço, esse edema, e a gente tem um maior benefício da contração muscular. O mais indicado é a gente fazer o exercício físico, ter essa contração muscular acontecendo, né, a bomba muscular, o retorno venoso, o retorno linfático, mas não deixar que esse excesso, né, esse aumento momentâneo, né, de líquido, que através do exercício não aconteça e não acabe aumentando um pouquinho mais o inchaço no braço ou na perna, né? Então, tanto para o braço como para a perna é importante a gente fazer uso, sim. Eu queria fazer uma pergunta. Teve uma paciente que comentou de neuropatia. E no slide que você falou de neuropatia periférica, tinha uma paciente em cima de uma plataforma vibratória. Especificamente para neuropatia, a plataforma tem uma ação... Tem uma ação bem interessante. Na verdade, o slide, essa paciente já estava já no finalzinho, assim, quase sem nenhum sintoma de neuropatia, e ela até, eu ia colocar ela apoiada, com as pernas apoiadas na plataforma, né? Depois, se quiser, é a pena que eu acabei colocando esse slide da plataforma e não com a pessoa deitada. Eu utilizo a plataforma vibratória, eu comecei a estudar a plataforma vibratória para linfedema, tanto para braço como para perna, né, para membro superior como membro inferior, e apoiando o braço, né, então aqui tem a plataforma, né, então imagina que isso aqui é a plataforma vibratória, né, e aí eu faço a plataforma vibratória
com o braço apoiado, né, numa mesa, aquela plataforma aqui é uma plataforma portátil. E o que acontece? Eu tenho uma mobilização do tecido, né, dessa fibrose que muitas vezes a gente tem no linfedema no braço ou na perna, e eu consigo mobilizar essa estase, essas proteínas que ficam agregadas nesses locais de uma forma muito mais eficiente. Na neuropatia periférica, eu faço a mesma coisa. Seja com o braço, né, com a mão, ou com aqui, como se fosse a panturrilha, né, a nossa batata da perna. Então, a pessoa está deitada e apoiada na plataforma. A plataforma vibratória, essa vibração, ela melhora o retorno linfático, o retorno venoso e a circulação. Então, eu tenho um aporte de sangue mais eficiente nos membros inferiores e no pé. Então, eu acabo estimulando essa chegada, né, de nutrição, de sangue e de retorno também venoso e linfático de uma forma mais eficiente. E as pacientes referem uma melhora muito grande da neuropatia. Então, a gente pode usar a plataforma vibratória, a gente pode na verdade, a neuropatia é um tratamento que a gente chama multimodal. Então, a gente pode fazer laser, a gente pode colocar depois a plataforma vibratória, pode fazer uma terapia com calor, né, que a gente chama dos escaldapés, né, que é melhorar esse aporte sanguíneo. Isso ajuda muito na neuropatia periférica. Às vezes a pessoa em casa faz um escaldapézinho assim com uma água muito quente e tal, mas ele ajuda a potencializar essa parte da circulação, da melhora do aporte circulatório, na periferia, né, nos pés, enfim. Isso dá uma normatizada também nessa parte dos nervos periféricos. Os pacientes melhoram bastante. Tem um comentário aqui da Viviane sobre alimentação. A Viviane, eu vou pedir para você, acho que você, não sei se é paciente da doutora Amanda, Amanda? Para conversar com a Amanda, porque a gente tem a Denise, nossa nutricionista, que é ótima, ela pode te ajudar bastante nas dúvidas de alimentação, tá? Depois você procura ela, acho que vai ser bem legal. E aqui outra pergunta, se uma paciente de 71 anos com metástase óssea de câncer de mama, com um pouquinho de anemia, se ela pode fazer exercício, como que você abordaria uma paciente dessa? Assim, Bom, de novo, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde são essas metástases, que tamanho, né, como é que estão, né? Ela é que a gente chama no corpo, são nos braços, nas pernas, onde estão essas lesões, né? Que tipo de tratamento essa pessoa está fazendo? Que tipo de metástase é? Porque a gente sabe que tem metástases que tem a gente chama, né, osteoblásticas, osteolíticas e mistas. Então, cada tipo de metástase óssea, ela é um tipo. Tem metástases que podem aumentar um risco, né, de deixar o osso mais frágil e pode ter um risco de fraturas e outras não, né? Uhum. Então, isso vai depender, de novo, em que momento ela está, né, disso, se começaram há pouco tempo, o local, porque, por exemplo, digamos que a pessoa tenha uma metástase aqui na bacia, né, nos ossos Fala do aqui fêmur. fêmur, enfim. Uhum. Eu posso fazer exercício de braços, eu posso fazer outros exercícios que que vão sobrecarregar aquele local. Então, eu posso fazer exercícios bacanas para a parte de cima e na parte de baixo, por exemplo, se é no fêmur, em algum lugar assim, eu posso fazer um exercício mais tranquilo, que eu faça um movimento, mas que não coloque carga, ou que seja uma carga bem pequena. Ela pode fazer sentada, não vou fazer em pé. Então, tem vários tipos de exercício que vão ser mais adequados para aquele tipo de lesão, tipo de metástase, o local que a pessoa tem a metástase, né? Se ela tiver uma metástase aqui, obviamente que os exercícios de braço vão ser outra coisa, com muito mais cuidado. Mas para a perna, tudo bem. Então, por isso que, de novo, depende, é muito individualizado e precisa ter todos esses detalhes para a gente fazer a melhor prescrição do exercício para essa pessoa. Mas ela pode fazer, sim. Em teoria,
Sempre alguma movimentação vai ser importante, inclusive para o próprio tratamento, para o próprio remédio que ela deve estar tomando e que pode ajudar nesse sentido, né? Então, de novo, é isso, personalizado. Conversado com o médico, né? Vendo todos os exames e trocando ideia com toda a equipe. E talvez com exercícios mais localizados também, com elástico, né? Sem muito impacto, exatamente. na água, tudo isso, né? Exatamente, também tem muita coisa, né? Eu queria fazer um comentário aqui, Tânia, que você colocou da importância na prevenção da recidiva, né? Então, a gente faz uma comparação. Quando o paciente toma tamoxifeno, inibidor de aromatase, por exemplo, para diminuir o risco de recidiva da mama, o remédio, ele propicia o quê? Uns 30% a 40% a mais de chance de cura. O exercício é de 20% a 30%. Então, o exercício entra como um plus, né? Não só no câncer de mama, mas em quase todos os tipos de tumor. Então, deve ser encarado, sim, como um remédio e fazer parte das nossas prescrições e cada vez mais, né? Com certeza. E além de tudo, ele ajuda em muitos aspectos, né? Como você está falando dessa paciente, dessa pessoa que vai tomar durante muito tempo essas medicações, né? Que tem um impacto na questão cardiovascular, que tem um impacto na qualidade óssea, que tem um impacto na perda de massa muscular, que tem impacto porque a pessoa pode ter um pouco mais de cansaço ou não, dor articular. E nessas coisas, o exercício ajuda a ter menos esses efeitos e também ela diminui o risco desses efeitos, né, digamos, até da ocorrência desses problemas, né? De ter, por exemplo, uma perda de massa óssea maior do que às vezes é esperado. Então, ajuda a você continuar tomando esse remédio por mais tempo, sem tantos efeitos, porque os efeitos também impactam na pessoa, né? Você fala assim, aquele desânimo de falar, puxa, mas eu estou tomando esse remédio, mas eu tenho dor, eu tenho isso aqui. Então, se você tem menos efeitos, você tem mais aquela vontadezinha, falar, é isso aí, bora, a gente vai para frente com mais qualidade de vida, né? Eu mesmo, assim, pessoalmente, falo exatamente isso. Estou tomando um remedinho que eu vou tomar 10 anos. E uma coisa importante, que muitos desses remédios aumentam o peso, aumenta a gordura abdominal, né? Assim, é uma das coisas que mais a gente vai percebendo. Puxa, estou começando a aumentar meu peso. Como é que eu controlo melhor esse peso? Que, de novo, melhora as chances, né? Uma pessoa que tem sobrepeso, etc., tem mais risco de recidiva, mais risco de desenvolver um câncer. Então, se eu controlo melhor o meu peso, todos os benefícios disso, inclusive, de novo, da famosa recidiva, né? Então, o exercício está aí para te ajudar nesse sentido, né? Ajudar a controlar a glicemia, né? A nossa insulina, tudo isso. Então é isso. Amanda, mais alguma? Tem uma última pergunta de uma paciente que perguntou se uma caminhada de 30 minutos por dia pode ser considerada uma atividade de uma intensidade moderada? Depende de como ela caminha, né? Se eu caminho devagar, vou conversando. Passeando no shopping. Ótimo, aqui tô. Ai, gente, estou aqui dando umas voltinhas, não, estou super bem, tal. Dá, né? Moderada é aquela que você começa a dar uma transpiradinha, que aumenta o teu batimento, que você aumenta a tua frequência respiratória. É aquela caminhada que se você ficar falando no telefone, não vai dar. Você tem que caminhar daquela que fala, não, depois, te ligo depois, estou caminhando. Essa é a caminhada que está valendo. Interessante. Aí meia hora tá legal. Porque meia hora eu posso fazer 1 quilômetro, eu posso fazer 6. Né? Em 30 minutos, de 30, um pouquinho mais, eu faço 6 quilômetros. Caminhando? De 30 a 40 minutos eu faço 6 quilômetros. Uau! Não, correndo. É uma bela de uma caminhada, uns 40 minutos. 40 minutos eu faço 6 quilômetros. Uau! É quase correr. Quase correr. Então. Eu sei que é quase correr, mas esse é o ritmo. Para mim. De novo, para mim. E outra coisa, né, gente? A gente fala, a Tânia tem pernas longas. Lourdes Moraes, pernas longas. Tem mesmo. É uma coisa assim. Pior que é mesmo. A gente não pode desanimar
Que assim, você fala, você tem que conseguir fazer isso, mas qualquer coisa que saia do sedentarismo, você não consiga cumprir os 150 minutos, 300 minutos por semana, mas que você aumente o ritmo, já está melhorando essas taxas, né, Tânia? Já está Qualquer melhorando tudo. coisa, gente, qualquer coisa é melhor que nada, vamos combinar? Uhum. Eu acho assim, você tem que dar esse passo, eu falo assim, cada um faz uma parte da história, né? Vocês, médicas maravilhosas, sabe, Uhum. assim, o oncologista, o radioterapeuta, o cirurgião, enfim, todo mundo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, que tem bárbaros, né? Tem educadores Uhum. físicos maravilhosos que trabalham nessa área, super parceiros, enfim. Pô, todo mundo tá aí colaborando, entendeu? Agora, você não vai fazer nada a respeito, para você Uhum. mesma, no caso, porque assim, este Puxar a corpício responsabilidade, né? É, assim, eu falo, aqui não é de aluguel, é casa própria. Então, assim, tipo, sabe, tem goteira, né? adorei. Tem um perrengue, é você que tá morando, não é o vizinho. E assim, e não adianta você devolver a casa e falar, eu vou alugar outra, só tem esta, entendeu? Só tem essa casa, e é nossa, e a gente tem que cuidar. Então, se a gente não dá esse passo, fala assim, puxa, eu tenho tudo isso ao meu alcance, que eu posso fazer pela minha saúde, pelo meu bem-estar. Eu falo assim, você pode estar convivendo com câncer, mas você não precisa estar largada, né? Aquela batata de sofá. Acho que dá para Uhum. você fazer muita coisa por você, pela sua saúde, porque assim, eu acho que trabalhar com oncologia é trabalhar com saúde, não é trabalhar com doença. A gente trabalha com saúde. Então, assim, você pode ter saúde mesmo estando em tratamento. São coisas diferentes, sabe? A gente precisa mudar essa chavinha. A Covid, eu acho que deu essa mudança de chavinha na gente. Que mesmo a gente em casa, mesmo a gente percebeu que estar ativo e ser uma pessoa ativa e ser uma pessoa fez muita diferença para muita gente, né? E Sim. isso é um grande aprendizado aí da Covid, né? Então a gente precisa parar e falar assim, aquele remédio, só para terminar, prometo. Se alguém falasse para você, então, olha, se você tomar esse remedinho aqui, vai melhorar a sua, vai controlar a sua pressão, vai melhorar o seu sono, vai dar um up na sua musculatura, você vai ter menos cansaço, vai melhorar a tua concentração, você vai começar a trabalhar melhor, você vai acordar mais disposta, você vai ter menos dor articular, e por aí vai. Você fala, nossa, 3 vezes por dia, tá bom? Nossa, beleza, onde eu compro? Agora, se eu virar para você e falar, então, exercício físico diário, bem prescrito, tal, pode fazer isso por você e pela sua saúde. Você fala, ai, que preguiça. Assim, sabe? Eu ando, no mínimo, 7 quilômetros todo dia. É o meu terceiro câncer, a minha segunda recidiva. 3 vezes eu tive câncer de mama. Estou tomando uma medicação por 10 anos. E tive umas dorzinhas aqui e ali, às vezes tem dias que até tenho um pouquinho, mas se eu não caminho, eu sei que tenho menos, eu tenho mais dor. Então, tô aí, tô Uhum. super bem. E, Muito bom. e eu sei que é esse o caminho. Então, eu falo, não falo da boca para fora, não, eu falo porque eu faço, e falo porque eu Uhum. acredito, e falo porque eu vejo que todas as pacientes que fazem, faz a diferença. Acredite, porque vai fazer a diferença. É, joia. É uma escolha. A gente pode escolher uma É. coisa ou outra. Eu acho que seu recado está muito bem dado para todo mundo, não só quem tem tratamento, né, mas quem, quem quer não estar também, né? É muito Isso! bom. Ai, melhor escolher não ter, né? Vamos combinar. Exatamente. Muito bom. E vale Amanda, para nossa família também, né? é, que a gente precisa terminar, tá tão bom o papo, mas a gente tem um tempo aqui. E agradecer, Tânia, por você ter Ai, aceitado o nosso obrigada. convite. Os comentários são muito bons aqui no chat, eu espero que você veja. Todo mundo adorou. Esse último puxão de orelha que você deu aí, eu adorei. Vou levar isso para mim agora Nossa! da nossa casa, cuidar bem, que a gente só tem ela. Ah, casa E, própria. e A desejar uma gente boa age noite como se para não todo fosse, mundo. né? Então, como se tivesse o jeito de mudar, né? Como você falou. E não tem. Como é que a gente quer envelhecer, né? É. Parabéns, Tânia, amamos. Os pacientes só estão comentando Ai, assim. obrigada. Precisa passar seu contato, né, para os Tem aqui pacientes. na tela, Passei. ó.
O e-mail está aqui. Tá na Tem na tela, tela. é. Isso. Depois vocês me contam, né? Falar assim, chegar uma moçada aí, né? Umas pacientes, uns pacientes. Ai, comecei, me animei, quero ver, quero falar com alguém, quero começar. Aí valeu a aula. A Tânia tem o Instagram, né, Tânia, do Oncomovimento, para as pessoas seguirem também. Falei. Tem o Você não colocou. Instagram e tem o site, tem muita coisa no YouTube. Então tá jóia. Segue a Gente, boa gente lá. noite. Precisamos encerrar aqui. Muito bom. Obrigada, gente, pela companhia. Obrigada. Mais uma vez. Até o mês que vem, a gente ainda vai ver o tema. Boa. Beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada.